Olá, como vão? Neste módulo veremos o desenvolvimento de aplicativos com a linguagem Swift. Para tanto, teremos a apresentação dos professores, mostraremos alguns conceitos sobre a experiência de usuário, interface do usuário e como ela se compõe do ponto de vista da arquitetura de informação, da utilização de wireframes, mockups e protótipos e o seu conceito envolvido, e também sobre usabilidade e acessibilidade. O professor Tiago Segato fará a continuidade desse material, apresentando a construção do site utilizando o Figma. E eu, professor Fábio, que trabalho na área de design de aplicativos, acompanharei vocês também no projeto final em outro módulo. O conceito de experiência do usuário, ou UX, é um termo amplo que contempla diversos conceitos, métodos e técnicas que buscam criar uma experiência de interação do usuário com o sistema. Para que isso aconteça, a partir de entrevistas ou de levantamento de requisitos, é traçada a arquitetura de informação, que tem como objetivo selecionar e organizar a informação para que ela seja de fácil entendimento pelo usuário e possibilite que o sistema atenda às funcionalidades para as quais foi projetado. Dentro da arquitetura de informação, é importante que pensemos em três dimensões distintas. A primeira trata da jornada de consumo, que é o contexto da organização. A segunda mostra a formatação do produto em seu conteúdo. E a terceira dimensão busca entender o usuário e as experiências de uso que eles possibilitam durante a aplicação e utilização do sistema. Quando pensamos no contexto, vemos que cada organização possui uma cultura, uma missão e visão, tecnologias e recursos que devem estar alinhados com o desenvolvimento do aplicativo, para que você tenha dentro da empresa o alcance de objetivos da fabricação deste aplicativo. Quando pensamos no conteúdo, temos que levar em consideração quais são os documentos, os formatos, os metadados e o volume de informação presente na aplicação. E quando vemos a dimensão do usuário, temos que estar diante dos comportamentos e como isso se revela nas suas necessidades e preocupações, nas preferências de uso e no nível de experiência. Cada um desses pontos traz diferencial dentro da construção e também das jornadas do usuário dentro do aplicativo. De posse dessas informações, é iniciada a construção da interface do usuário. E ela busca, a partir dessas experiências que foram planejadas, dar um sentido visual, trazer os componentes que compõem o nosso aplicativo, mantendo desta forma uma consistência de funcionalidades para todos os tipos de usuários, sejam eles iniciantes ou experientes. Quando em determinada tela de um aplicativo rapidamente conseguimos completar uma ação, mas em outras telas são necessárias mais do que uma, há uma falta de consistência, demonstrando que há problemas no desenho do aplicativo. Para que haja uma boa definição, é importante fazer alguns protótipos que ajudam as equipes a experimentar várias abordagens e ideias durante o processo de construção, antes da programação. A prototipagem permite que a gente, usando recursos visuais, crie um entendimento comum, ajude a trabalhar a linguagem e evite riscos que requisitos que estavam definidos sejam perdidos. E evolua o design mais rapidamente. Os protótipos devem apresentar trajetórias de consumo a partir de personagens, personas, usuários
né, que os objetivos estão bem definidos e distintos um dos outros. Isso permite que a gente consiga ver como vai funcionar o sistema e como é que é o processo de aprendizagem de cada um deles. Não existe exatamente uma abordagem correta para dizer o nível de detalhamento. Geralmente, quando a gente começa a fazer os protótipos, basta alguns esboços e não há uma grande preocupação com o estilo visual. Essa interatividade e detalhamento do conteúdo, ela acaba se aprimorando conforme a gente vai evoluindo os protótipos. O importante é que exista um espaço para que os clientes deem um retorno, um feedback, e estes mudam de uma fidelidade mais baixa para uma fidelidade mais alta, assim como eu vou mostrar nos próximos slides. O design de interface do usuário desempenha um papel muito importante. Ele traduz a comunicação entre o usuário e as suas funcionalidades, tendo como objetivo que o usuário aprenda mais rápido e tenha uma proximidade com o aplicativo, faça com que os elementos estejam facilmente disponíveis e visíveis. A gente trabalha com 3 níveis de fidelidade para poder alcançar esse tipo de feedback e aprimorar o nosso desenvolvimento da interface. O primeiro deles é o wireframe, que é a criação de páginas ou telas mais importantes dos produtos, voltado para a arquitetura de informação e a composição do layout. Então, a gente consegue ver aqui espaços aonde o cliente vai encontrar botões, vai encontrar figuras ou diversas funcionalidades que depois serão colocadas em outras interfaces, em outros protótipos. A grande vantagem é que numa prototipagem rápida assim, você já consegue imaginar como vai ficar a distribuição e o tamanho de algumas coisas. Na segunda etapa, a gente pode então criar, a partir de algumas entrevistas, e validar a identidade visual, ou seja, quais cores, qual a estética, guia de estilo, quais fontes representam o perfil que interessa tanto ao demandante, à empresa, quanto ao cliente. E isso possibilita que você faça um aplicativo mais voltado aos perfis e tenha uma maior aceitabilidade pelo cliente. Passamos então para protótipos, né, que simulam as funcionalidades e permitem que o usuário avalie a experiência de interação. Então você consegue ver com essa, em diversas etapas da jornada do usuário, como é que ele reage e como é que são os fluxos das telas. Isso é muito importante porque o cliente, antes de programar, ele já tem uma visão do que o espera em cada etapa do aplicativo. No próximo módulo, o professor Tiago vai mostrar como utilizar a ferramenta que é o Figma. E nele é possível a gente utilizar modelos e componentes criados pela comunidade de designs para elaborar desde wireframes bem simples até protótipos interativos. É importante a ferramenta, o uso da ferramenta, pois ela permite compartilhar os protótipos com os clientes e obter feedbacks valiosos, evoluindo o modelo antes da sua implantação. Este é um dos componentes, a página que permite que vocês tenham acesso a diversos componentes. Eles serão vistos detalhadamente pelo professor Tiago na parte dele. Além do desenvolvimento da interface, é importante avaliar a qualidade do programa pela eficiência e facilidade nas quais os usuários conseguem executar algumas tarefas. Às vezes a gente diz, quando quer desenvolver um sistema, que ele deve ser agradável e de fácil compreensão.
mas isso não é possível de avaliar se a gente não medir esses objetivos. Então, um bom programa ou site ele deve ser capaz de atender diversos perfis de usuários. Devem ser feitos testes onde exista a validação das informações, se elas são compreensíveis e são relevantes, e se a interface possui fontes e cores adequadas, ajudando a realizar rapidamente as tarefas na visão dos próprios usuários. Por exemplo, quando precisamos colocar um nome e um e-mail para fazer um login, se a gente tiver que mudar entre uma tela e outra, a gente perde tempo. Então, quando a gente está desenvolvendo o sistema, se a gente, por exemplo, colocar um teclado que já tem um ponto final e um arroba, isso aumenta a usabilidade naquela etapa do processo. Além da usabilidade, é importante que os aplicativos possuam recursos do sistema operacional e até desenvolvidos especificamente para sua utilização que ajudem na interação com usuários que possuem algum tipo de necessidade específica, que se devem a condições de baixa visão, limitações físico-motoras, de audição e até de aprendizado. A interface da Apple permite que o usuário personalize cores, ajudando os daltônicos, o tamanho do texto para baixa visão e interação com demais componentes, facilitando o acesso a objetivos específicos e desejados pelo usuário. Além da assistente virtual, a Siri, que possibilita ao usuário obter informações e realizar tarefas, os principais recursos do iPhone para acessibilidade que podem ser de interesse para o desenvolvimento do nosso curso são a audiodescrição para conteúdos de vídeo, a transcrição de mensagens, o acesso guiado com restrições de funções e operações com iPhone a partir de até um controle externo, desenhado para atender uma necessidade específica. Bom, esse foi o material, o conteúdo inicial. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, até mais.